Colossenses capítulo 3, vamos ler o versículo 1, 2 e o 3, e os irmãos mantêm a palavra aberta. Um, dois, três e 4. Amém? Quem confirma com amém? Já encontraram, né? Graças a Deus. É Colossenses capítulo 3. Na última sexta-feira nós usamos o capítulo 2 de Colossenses e hoje vamos ocupar o capítulo 3 da carta de Paulo aos Colossenses. Versículo 1, 2, 3 e o 4. Vamos ler a palavra do Senhor. Agora amém? Então vamos. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. A igreja. Porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida em Cristo e Cristo em Deus. Amém. Podem sentar, irmãos. Graças a Deus. A palavra de Deus. O apóstolo Paulo, nesse penúltimo capítulo da carta aos Colossenses, ele inicia trazendo aqui uma sentença que é condicionada. Qualquer pessoa pode ler esse texto. Qualquer ser humano pode ler esse versículo primeiro. Só que nem todos os seres humanos podem dizer: isso foi escrito para mim. É uma sentença condicionada ao ato de ter ressuscitado com Cristo. Amém? Amém, irmãos? Os irmãos, acompanhem comigo o raciocínio. Qualquer pessoa pode ler o versículo, mas nem toda pessoa pode dizer: isso aí foi escrito para mim. Esse texto está escrito para mim. Só pode dizer que esse texto foi escrito, ou pode se ocupar desse texto aqueles que creram que Jesus Cristo morreu e que nele fomos ressuscitados para a glória de Deus. Ele diz: portanto, se já é condicionado, se já ressuscitaste com Cristo, amém, é a condição para buscar as coisas que são de cima. Buscai as coisas que são de cima, porque é lá onde Cristo está. E não buscar as coisas que são de baixo, mas buscar as coisas que são de Cristo. Cristo está lá. E é de lá que nós vamos buscar tudo que precisamos. Amém? Tudo que precisamos. O versículo de número 2 diz: pensai nas coisas que são de cima e não nas coisas que são de baixo. Volta a repetir a mesma sentença: buscai as coisas que são de cima e não as coisas que são de baixo. Irmãos, quando nós vemos que no versículo 2 repete parte do 3, a sentença do 3, nós entendemos que essa mensagem é importante e o apóstolo Paulo queria que os crentes entendessem esse mistério. Irmão, se você já ressuscitou com Cristo, busca as coisas que são de cima, porque é lá que Cristo está. Amém? E depois diz assim: pensai nas coisas que são de cima e não nas coisas que são de baixo. Reafirmando o mesmo princípio, que a mente do crente deve estar em comunhão com a mente de Deus, com a mente de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo. Se nós somos o corpo de Cristo, Cristo é a nossa cabeça. Então, os nossos pensamentos, eles não podem e não devem ser influenciados por causas naturais. Os nossos pensamentos têm que vir da cabeça. A cabeça é Cristo. Tem que vir de cima. É por isso que um crente não pode viver uma vida normal. Eu, quando eu era adolescente, eu tinha muita contrariedade, algumas vezes com situações onde eu queria viver uma vida normal como qualquer pessoa vive.
E não dá certo para um crente viver como qualquer pessoa vive. Não funciona. Você pode até tentar, e se você tentar viver como o mundo vive, logo você deixa de ser corpo de Cristo e passa a ser mundo. Não há comunhão e não tem como ter uma associação de vida com o mundo. Por isso que o texto vem condicionado. Se já ressuscitaste com Cristo, o teu pensamento tem que ser conectado com o pensamento de Deus. Tem que pensar nas coisas que são de cima. Naturalmente, o que a maioria dos seres humanos querem é se dar muito bem na vida, enriquecer, prosperar muito, acumular muitos bens na terra, se ocupar tanto que nem tem tempo de vir na igreja. É isso que o ser humano quer. Mas se ele for pensar com a mente de Cristo, ele vai querer aqui na terra o suficiente para viver bem, tendo em vista que ele vai acumular lá nos céus onde Cristo está. Que é isso que a palavra do Senhor diz: não acumulais bens aqui na terra, mas acumulai aonde o ladrão não rouba, a ferrugem não corrói e nem a traça. Amém? Por quê? Porque naturalmente aonde você depositar está o seu coração. Aonde está o seu dinheiro, está o seu pensamento. Qualquer um de nós que tivesse aqui 10 mil reais em casa guardado numa gaveta, a gente estava aqui, mas o pensamento estava lá em casa. Bota 10 mil reais num bolso. Você bota 10 mil reais no bolso para sair da rua, mas anda assim todo e a mão no bolso. Se esquecer que o dinheiro está lá, na hora que lembrar, vai estar aqui. Aonde está a tua riqueza, aí está o teu pensamento. Por isso que nós devemos depositar nos céus. Pensar nas coisas que são de cima. E eu estou dando só um exemplo natural, mas é de lá que vem as manifestações das vontades de Deus para a nossa vida. No versículo número 4, Paulo diz assim: quando Cristo, que é a vossa vida, amém? Vê como é diferente? Não é eu viver a minha vida, é Cristo. Quando Cristo, que é a vossa vida, porque morreu em Cristo, ressuscitou nele. Então Cristo agora é a sua vida. Então você não pode viver natural. Isso é uma confusão muito grande, principalmente na cabeça dos jovens, porque o mundo apresenta muitas coisas e os jovens querem se alinhar com essas coisas, porque são direcionadas aos jovens, são atraentes a eles. Mas muitos adultos e pessoas até de mais idade também se encantam com o mundo, porque o espírito não envelhece. Sabia que o espírito não envelhece? A mesma danação que se fazia quando era menino, o espírito ainda dá conta de fazer, o corpo é que não ajuda. Mas o espírito é o mesminho. Amém? Mas aí quando a gente vai olhar, por que nós não podemos ser iguais? Porque nós não podemos viver a nossa vida. Porque quem quer ganhar a vida neste mundo, perdê-la. E quem perder a vida por amor de Cristo, neste mundo perde essa vida e ganha uma vida eterna. Amém? E todas as vezes que nós não nos conformamos com isso e não queremos viver essa realidade na nossa vida, somos fadados a viver uma vida religiosa, sem desfrutar das coisas espirituais que vêm de cima. O reino de Deus vem de cima, as coisas do reino vêm de cima. É de cima que vem o Espírito Santo. E é no Espírito Santo que está todos os pacotes espirituais disponíveis para a igreja, que só pode viver pensando nas coisas que são de cima e não nas coisas que são de baixo. Amém? Nós não podemos nos conformar com a vida materialista, natural, com a vida de somente trabalhar, correr atrás de prosperidade. Isso é útil, é bom, é importante, é necessário, mas nós temos que estar com consciência bem nítida de que aonde está a nossa vida está em Cristo e Cristo está em Deus. É como um envelope. Nós estamos em Cristo, Cristo está em Deus. Estamos num lugar bem seguro. Aí temos que valorizar isso. Não é que não valorizamos, é que às vezes valorizamos menos do que o que merece. Amém? Agora, quando Paulo ele diz isso, irmãos, você que já ressuscitou com Cristo, se já ressuscitou com Cristo, no versículo de número 5 ele diz, fecharam a Bíblia?
Se já ressuscitaste com Cristo, agora no versículo 5 diz: mortificai os vossos membros que estão sobre a terra, para não praticar coisas naturais do pecado, que é natural do pecado. Amém? Para não se conformar estando carregado de pecado e vivendo uma vida religiosa como se tivesse tudo bem, como se tivesse santo. Amém? Se acostumando ao pecado e vivendo uma vida religiosa medíocre, mas acostumado. Aqui no versículo 5, Paulo diz assim: ei, aquele teu membro que mais te faz pecar, mortifica ele, mata ele, dá castigo nele. Amém? Mortificando vossos membros. Aí em algumas versões aí pode aparecer mortificando a natureza. Quando fala da natureza, fala do membro que é natural, que é carnal. Agora Paulo aqui, ele traz uma linguagem, e aqui foi traduzido por uma palavra assim mais direcionada, especificando que há fraquezas que é dada por um membro do corpo. Porque quando diz natureza, abrange todo o corpo, mas quando fala de membro, está direcionando a você pensar no membro que te mais faz pecar. E eu sei que cada um dos irmãos tem experiência com o seu próprio corpo e sabe por onde peca mais. Amém? E não pode se conformar com isso, então tem que ir tentando mortificar. Ei, irmãos, tem gente que tem uma língua que peca demais, de falar demais dos outros, de criticar demais os outros, de aborrecer demais o outro. E Paulo está dizendo: ei, este teu membro que te faz pecar, vai mortificando ele, vai matando ele. Amém? Ele vai dar uma lista de pecados aqui grosseiras, que é versículo 5: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. Aí vai a prostituição, a impureza, apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é o quê? Idolatria. Pelas quais coisas vem o quê? A ira de Deus. Amém? A ira de Deus se manifesta por meio desses pecados, pecados grosseiros, pecados que, na maioria dos casos, a gente sabe que a gente não está praticando, os membros da igreja não praticam. Já se isolaram, já se libertaram da prostituição, mas aí vai vindo dando lista de pecados que são grosseiros, que vai tornando cada vez mais refinados, requintados, até chegar à avareza, por exemplo, que é um pecado de sentimento, que é o amor ao dinheiro, que já é comparado à idolatria, já é um endeusamento do dinheiro, que isso acontece também. Amém? Os irmãos estão me entendendo? Quem está me entendendo, dá um glória a Deus. Quem está achando ruim demais, dá um glória a Deus. Quem está achando bom, dá um glória a Deus. Irmãos, esses textos bíblicos, a gente somente em ler já nos está lapidando. Não é que a gente faça essas coisas porque a gente teme a Deus, e temendo a Deus, agora a gente não faz muito mais ainda, porque sabe que essas coisas, por elas vem a ira de Deus. E Deus, como amigo, ele para o sol, ele detém a lua, ou ele detém o sol e para a lua, é assim. Amém? Ele abre o mar, ele faz coisas que a lei natural deve ser quebrada, como um machado flutuar, só para abençoar um servo do Senhor. Quando Deus é amigo, cuida demais, com coisas impossíveis. Agora, como Deus vem irado e como inimigo, aonde é que você vai se esconder se Deus virar seu inimigo? E essas coisas suscitam em Deus um sentimento de ira. Já pensou? Uma pessoa irada, o estrago que uma pessoa irada não pode fazer. Agora, Deus irado, o estrago que ele não pode fazer na vida de uma pessoa. E eu não estou fazendo aqui um terrorismo psicológico, não. É dizendo para os irmãos que quando ele olha para você, ele vê o sangue de Cristo, e isso emplaca a ira de Deus contra o pecador.
porque ele veio e ele te respeita pelo sangue de Cristo que está em ti, ele valoriza o sangue de Cristo que está na tua vida. Agora, quando você não aceita que ressuscitou com ele, que não tem o sangue dele e quer viver a tua vida em vez de viver a vida dele, aí ele diz: rapaz, esse cidadão, o que ele quer mesmo é a minha ira, porque a misericórdia está disponível, e ele rejeita. Amém? Então no versículo 5, Paulo ele coloca: tem que mortificar, é matar mesmo, é deixar de alimentar, porque, irmãos, as nossas fraquezas, elas vão se fortalecendo à medida que nós vamos alimentando essa fraqueza, à medida que nós vamos dando vazão a essa fraqueza, fantasiando com essa fraqueza vai ficando forte e vai dominando a tua vida, e tu vai se tornando refém, escravo de um aspecto defeituoso de caráter, de comportamento, um hábito que não é limpo, que não é puro, que não agrada a Deus. Amém? Vamos dar uma glória a Deus? Só para nós não perder o costume. Amém? Vamos no versículo seguinte. O 6 foi dito já, não é não? Pelas quais coisas vem a ira de Deus. É o 7. Então ele diz aqui, olha, esses hábitos do pecado, que era natural, que pecava e não precisava se arrepender, isso já passou. Você vivia nessas práticas, mas agora não viva mais. Quem fazia, já não faça mais. Agora mudou a coisa. Então mortificar é uma necessidade, porque já ressuscitou com Cristo, para o mundo já está morto, então vai mortificando, porque é uma guerra, irmão, mesmo a gente tendo ressuscitado para Deus e sendo parte do corpo de Cristo, a natureza pecaminosa de vez em quando quer ficar ressuscitando membros que já morreram por pecado, mas que de vez em quando querem ressuscitar de novo e ser emprestado para o diabo, para pecar, entristecer o corpo de Cristo. Irmãos, a igreja é o corpo de Cristo, e quando dentro da igreja tem pecado, a igreja sofre. Quando dentro da igreja tem pecado escondido, ainda que a gente não saiba onde está, ainda que a gente não saiba quem foi ou o que ele fez, a igreja sofre, porque o corpo de Cristo, o corpo, quando recebe algum objeto que é extracorpóreo, ele é tido como um corpo estranho dentro do corpo, ele produz um mal-estar, inflamação, dor, febre, incômodo. O nosso corpo material, quando entra na nossa vida um vírus, uma bactéria, um fungo, um parasita qualquer, ele entra e a gente não sabe onde é que ele está, mas o corpo rejeita, o corpo sofre, inflama. Outros membros que não tem nada a ver padecem. Amém? Pela legalidade que o diabo toma, tem. Pela abertura de portas, pelo pecado. E aí vem o sofrimento, aí vem a tristeza. Amém? João diz assim: filhinho, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se pecar, tem que ter uma audiência, irmão, uma confissão de pecado, tem que ter um arrependimento. E se pecou e não se arrependeu, meu irmão, tendo consciência disso, achou que foi bom e não se arrependeu, peça a Deus misericórdia. Senhor, não deixe eu me conformar, eu aceitar, eu querer, me dá arrependimento. Amém? Porque sozinho, irmão, ninguém consegue. A Bíblia diz que sem mim nada podeis fazer. Até para se arrepender do pecado, a gente precisa de estar próximo do Senhor. E o Senhor ouve a oração. Amém? O Senhor tanto ouve a oração que o salmista Davi, quando mandou matar o marido da mulher, Betseba, Urias, e depois o profeta foi lá, ele escreveu o Salmo 51, e ele foi fazer uma oração ao Senhor. Senhor, só contra ti eu pequei. E começa a fazer a descrição de como está o corpo, a alma e o espírito dele.
angustiado, o corpo com sensação de ossos apodrecidos. Irmão, a sensação de osso apodrecido é uma sensação horrível, porque são os ossos que dão sustentação ao corpo e é os ossos que mantêm o corpo em pé. Um osso apodrecido, a pessoa não consegue nem ficar em pé. E era isso que o salmista sentia. Ele disse: eu sinto como se eu fosse moído e os meus ossos estão apodrecidos. Aleluia, porque eu calei e ocultei o meu pecado. Quem peca e fica com o pecado escondido vai apodrecendo espiritualmente. E aí Paulo diz assim: tem que matar esse membro, o fome. Nós estávamos no 7, né? Agora é no 8º, né? Mas agora, despojai-vos também. Irmãos, veja bem, primeiro ele diz assim: se fostes ressuscitado com Cristo, é condicional. Você só aceita isso se você se sente ressuscitado com Cristo. Ele vem dizendo: pensa nas coisas de cima e não nas de baixo. Agora, se você pensa nas coisas de cima, e aí assim mesmo as coisas de baixo ainda te atrapalham, mata aquele membro que te atrapalha. Agora, depois de você parou com essas coisas erradas que está aqui na primeira lista, que vai dando uma lista de prostituição, chega até na avareza, que é idolatria. Agora ele vem aqui dizer assim: você já passou dessa etapa da mortificação, agora tem coisas que você não precisa matar, porque não morre, você precisa despojar, é jogar fora, é tirar, jogar para um lado. Amém? Se livrar disso, despojar e botar para fora, é arrancar. Mortificar porque é parte do corpo. Agora despojar, aí vem a lista do despojo. A lista do despojo é tudo coisas da alma, porque mortificado é coisa do corpo, mas despojo é coisa da alma. Você vai olhar as coisas que vêm aí. Quais são? São só sensações, sentimentos, tudo pesado. Primeiro a ira, não é? A ira, a cólera, amém? E aí segue o 9, que é a mesma sequência de lista. Não é de mentira? Não mintais uns aos outros, pois já fostes o quê? Amém? Amém? Agora é de sentimento, irmão, porque no sentimento não dá para ninguém ir. É você mesmo que tem que avaliar, calcular como é que está o teu grau de ira. Se você está pegando fogo com qualquer coisa, espraguejando com qualquer coisa, irritado com qualquer coisa, sem paciência, sem os frutos que estão escritos lá da longanimidade, da bondade, da mansidão, da temperança. Amém? Aí aqui Paulo coloca aqui, olha essas coisas do sentimento. Vamos despojar, é tirar e jogar fora. Despojar, botar para fora essas coisas, até a prática da mentira, botar para fora. O versículo 10. Amém? Depois de mortificar, depois de despojar, agora Paulo vai dizendo aqui no versículo 10, porque no final do 9 diz que depois de despojar tem que despir é desvertir-se. Agora ele vem dizendo assim: já que foi despido, agora vai o quê? Vai vestir. Vestir. No versículo de número é o 10, né? Vestivos do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Agora você vai se vestir para parecer, vai se vestir, botar na sua vida qualidades, adjetivos que vão te fazer parecido com Cristo. Porque se você tirar, fica vazio, e o homem não pode ficar vazio. Ou ele está servindo a Deus, ou ele está servindo ao mundo. Então se despiu, agora ele vai ter que se vestir para se parecer com Cristo. No versículo de número 11, o que está escrito no 11?
Aí ele vai fazer uma explicação a respeito da qualidade de igreja que deve ser. Não deve ter ninguém melhor do que ninguém. Não há grego, não há romano, não há bárbaro, não há gentios. Tudo é o quê? Tudo é Cristo. Tudo é Cristo. Tudo é corpo de Cristo. O crente não pode nem se julgar pior e nem melhor. Tudo é corpo de Cristo. Aí no versículo 12 ele diz: revestir de novo. Revestir, porque está tirando, agora bote de novo. Revestir, pois, como o quê? Eleitos de Deus, irmãos, e nisso está uma diferença da igreja e do mundo. Eleitos de Deus é povo diferente. Não dá para viver igual. Pastor, eu sou crente, mas eu vou ver a minha vida do meu jeito. Não funciona. Não tem margem bíblica para isso. O texto diz assim: quem crê em mim, como diz a Escritura, condicionou a crença. A crença é como diz a Escritura. Não é como o crente acha que quer. Jesus Cristo diz: quem quer ser meu discípulo, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo. Condicionou ser discípulo a negar-se a si mesmo e fazer a vontade do Senhor. E alguém que chama Cristo de Senhor, diz que é religioso, quer seguir a Jesus Cristo e não faz o que ele manda, ele aborrece. Ele diz: porque ele diz Senhor, Senhor, e só faz o que tu quer. Não tem dignidade para dizer Senhor, Senhor, se só faz o que quer. Amém? Amém, irmãos? Nós vamos já cear, tá bom? Então, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, e entranhas de misericórdia. Entranhas de misericórdia. O que significa isso? A misericórdia que vem lá da onde libera até a adrenalina, aquele amor que é entranhável, que vai dos órgãos internos. Amém? Não é um amor frio, não. É um amor que dá sensação. Alguém já teve algum amor assim? É só você ver o seu filho numa situação de choque que você sente um choque dentro de você. Aquele é amor com adrenalina. Amém? É amor das entranhas, até a medula, ó, que vai por dentro da coluna vertebral, dá um choque. Amém? Descargas de energia. Amor entranhável, amor que vem de dentro. Não é só um amor proclamado em palavra, não. É um amor assim como o Arthur cai de moto e ela leva ele para o hospital, né? Mais ou menos um amor assim. É amor de sentir a dor do outro. É amor de sentir a dor. Amém? Aí, irmãos, já começa a mudar e seguir agora adjetivando, qualificando o cidadão para a vida do corpo. Ele diz assim: revesti-vos, pois, como eleitas de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia e de benignidade. Aí vem, benignidade é de bondade, né? De benigno. Aí vem com humildade, mansidão e longanimidade. Amém? E esse texto ele se repete várias vezes, porque é uma necessidade da igreja ter essas qualidades. Igreja que não desenvolve a prática dessas virtudes, vive longe de ser a eleita e os santos amados do Senhor. Vê no versículo de número 13. Eu vou já parar para nós passar para a Santa Ceia. Suportando-vos, irmãos, quando o texto usa suportando-vos, se vocês, eu ainda vou contar quantas vezes a Bíblia diz isso, para suportar uns aos outros, porque diz muito. Eu sempre observo isso em várias cartas, suportando-vos. Dá a ideia de que não é fácil mesmo a vida em fraternidade. E os irmãos de vez em quando passam raiva na gente, a gente passa raiva nos irmãos. Irmão entre irmão, briga mesmo. Eu tenho 4 filhos. De vez em quando tem que separar um. É um dando tapa e o outro dando dentada. E a Bíblia diz suportando, porque é uma fraternidade. Eu sou filho de um casal que tem 5 filhos.
muita gente dentro de uma casa e nós éramos um atrás do outro, a cada ano um. A gente tinha, quando chegou na adolescência, quase todo mundo do mesmo tamanho. Briga demais. É capaz do pai estar assistindo pela internet e rindo essa hora lá. Então, irmãos, é normal que aconteça coisas desagradáveis. O que não é normal é que a gente se acostume com coisas desagradáveis e viva uma vida em fraternidade que é desagradável. Isso que não é normal. Se chatear de vez em quando com uma palavra, um gesto, uma intenção que foi mal entendida, é normal. Eu sei que aqui já teve gente que ficou com raiva de mim. Eu também já fiquei com raiva de gente. Amém? É normal. Mas a gente não pode guardar isso para a vida. Então Paulo está dizendo aqui, ó, suportai-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Perdoando-vos uns aos outros. Se não tivesse essa necessidade, esse texto não estava escrito aqui. Então, se você brigou com seu irmão, é normal, irmão briga mesmo. Agora, o que não é normal é não perdoar. Aí o versículo diz o que mais? Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, você deve fazer assim também. Isso aqui é Paulo pegando um gancho na oração do Pai Nosso. Paulo, ele puxa isso aqui da oração do Pai Nosso. Assim como Cristo te perdoa, perdoa tu também. Quem é que sabe fazer a oração do Pai Nosso? Oração boa de fazer. Vamos direto para baixo. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos ofende. Não é? O mesmo segmento aqui. Como o perdão pode ser condicionado ao perdão que você não liberou? Senhor, me perdoa como eu perdoo o meu inimigo. Aí não perdoou nunca e nem vai perdoar. Como é que Deus vai te perdoar? Diz, não, pastor, mas eu não prostituo, eu não faço isso, eu não faço aquilo. Mas aí chega numa parte que está aqui, com queixa, e não perdoa. Hã? Não, pode até perdoar quase tudo, mas não perdoa uma coisa. Não perdoa alguém. Aí guarda a mágoa. E a mágoa é um veneno, só mata o magoado. É como uma brasa acesa no peito daquele que está magoado. Fica lá queimando, queimando, queimando. Então, se tiver alguma queixa, ora pedindo, Senhor, me dá misericórdia para me pedir perdão. Aí diz assim, rapaz, eu vou perdoar. Não, eu vou pedir perdão. Olha o Arthur bem ali, eu procurando ele. Vou pedir perdão, mas essa pessoa nem merece. Irmão, quem era que merecia perdão? Por isso que a palavra é graça, é porque ninguém merecia. Ninguém merecia. E entre famílias a gente não pode guardar. Não pode guardar mágoa. Pastor, eu já matei os meus membros tudinho, mas tem a queixa. Alguma coisa. O versículo 14. E sobre tudo isso, amém? Revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. É o amor que te une com a tua esposa, é o amor que te une com teus filhos, é o amor que te une com teus irmãos, é o amor que te une com Deus. Então, o vínculo da perfeição é o amor. E o amor é que nos capacita para amar até aqueles que não merecem, que é como Deus nos tem amado, mesmo nós não merecendo. E o versículo último para terminar é o 15, né? Nós podíamos até o 17, né? Mas vamos até o 15. E a paz de Deus, para o qual também foste chamados em um corpo, domine em vosso coração e sedes o quê? Agradecidos. Amém? Graças a Deus. Eu vou terminar. A palavra de Deus, irmãos, é a maior bênção que a gente tem na terra, que proporciona a nós
conhecimento da vontade de Deus. E a palavra sempre vai falar com você. E dê glória a Deus no dia que você levar uma lapada. Porque no dia que ela bater em você é porque você ainda está vivo ainda está aqui, ainda está ouvindo. Amém? Tem pessoas que quando ouvem a palavra faz se chatear com o pregador. Mas a palavra de Deus, quando fala conosco, ela nos chama para próximo de Deus. Amém?